Meu nobre companheiro na missão do Reino de Deus, Reverendo Pastor Cambuim, há alguns dias, 2 ou 3, eu tenho percebido que no grupo CGADB-PB, o amado pastor tem publicado este versículo repetidamente. E eu faço uma leitura de que eu devo trazer um comentário a respeito desta passagem bíblica que nós encontramos em Filipenses capítulo 1, versículo 27, onde está escrito: somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pelo Evangelho de Cristo Jesus. Este é um versículo que atua como um divisor de águas desta carta de Paulo aos Filipenses, onde ele transita entre a sua experiência pessoal para as instruções práticas no ensino do Evangelho à Igreja de Cristo que estava ali na cidade de Filipos. Quais são os principais temas abordados pelo apóstolo Paulo neste texto bíblico? Acertadamente podemos afirmar que um dos motivos pelos quais o escritor retrata neste versículo é sobre a nossa cidadania celestial. Paulo repassa a ideia de que o nosso viver tem que ser condizente com o reino de Cristo Jesus. O apóstolo dos gentios aborda a questão da unidade inabalável que deve prevalecer no seio ou no meio da comunidade cristã. A força do corpo de Cristo, que é a sua igreja, tem que viver no mesmo espírito e alma. Isso representa exatamente uma vida mais espiritual do que material ou terrena. O apelo do homem de Deus foi para que os membros do corpo de Cristo em Filipos estivessem fundamentalizados na resiliência e na firmeza nos caminhos do Evangelho poderoso do Senhor Jesus. A capacidade de não retroceder sob pressão deveria, acima de tudo, ser o lenitivo dos que confessam o nome do Senhor Jesus. A luta dos servos de Cristo, o combate cooperativo deve ser o combustível em defesa coletiva da fé, nos requisitos da nova aliança de Cristo Jesus com toda a humanidade. No tocante ao texto e ao contexto geral desse versículo, Paulo escreve de uma prisão em Roma, provavelmente no ano 62 depois de Cristo. Ele acaba de expressar suas dúvidas entre partir para estar com Cristo ou ficar para o bem dos filipenses e da Igreja de Cristo de um modo geral. No versículo 27, ele entrega a chave da conduta cristã, independentemente de sua presença física. A Igreja de Cristo em Filipos deveria manter um padrão ético e espiritual elevado, pois Filipos
era uma colônia romana e seus cidadãos tinham orgulho de suas leis, de suas culturas, de suas tradições e até mesmo do seu governo, submetido ao império político de Roma. Paulo usa essa analogia para destacar a cidadania do céu, convencendo aos seus leitores de que a cidadania terrestre era zero em comparação com a cidadania celestial. Quais eram as visões teológicas, temáticas e filosóficas que Paulo repassava para os cristãos ali em Filipos? Ele, Paulo, como um dos principais líderes do cristianismo daquela época e naquele lugar, foca na santificação posicional e prática dos discípulos de Cristo Jesus. Se somos salvos por Cristo, confessando esta posição, nossa conduta deve se refletir para a glória do nome de Cristo em praticarmos a sua vontade, os seus estatutos no nosso dia a dia. A temática central desta mensagem é a coerência cristã, juntando-se a isso uma ética irretocável na vida cristã, coisa que hoje é difícil de se encontrar. É feito, portanto, um paralelo ao chamado para que o anúncio do Evangelho e o estilo de vida seja um só. Esse foi o grande apelo e a chamada de Paulo aos seguidores de Cristo lá em Filipos. No que diz respeito à filosofia aplicada pelo apóstolo Paulo nesse texto, aborda com muita ênfase a ética cristã e a integridade moral de todos aqueles que confessavam a Cristo naquele lugar. A virtude não depende da vigilância alheia, que vá, que esteja ausente, mas de um compromisso interno com a verdade do reino de Cristo. Quando atentamos para a explicação doutrinária e a aplicação pessoal desse texto na nossa vida, a doutrina da eclesiologia, que é a unidade da igreja, e da ética cristã, deve seguir o mesmo padrão. A igreja não é um grupo de indivíduos isolados, mas um organismo que luta por um propósito comum. Tem uma pergunta a ser feita dentro desta doutrina cristã deste versículo. A pergunta é: se um líder, ou meu líder espiritual, ou a minha família não estivesse olhando, minha conduta honraria o Evangelho de Cristo? A integridade espiritual é o que nós fazemos no escuro, mas que se pode submeter à plena luz do dia. Como podemos aplicar as teses teológicas a este versículo bíblico? No tocante à exégese, o termo grego portai-vos deriva-se de cidadania. Paulo recomenda de forma literal: vivam como cidadãos de uma teocracia. O verbo combater sugere um esforço atlético em equipe, como acontece no time de futebol ou de qualquer outro esporte numa arena. Quando aplicamos a hermenêutica, o texto interpreta a vida cristã não como um fardo legalista, mas como uma honra pública de que confessamos com muita fé o nome Salvador e Libertador de Cristo Jesus. O Evangelho não é apenas algo que cremos,
é algo que defendemos com o nosso comportamento diário. Já a apologética, na aplicação desse texto, nos ensina que a maior defesa do cristianismo não são argumentos lógicos, mas a unidade e a conduta dos cristãos verdadeiros. Um mundo dividido é convencido por uma igreja que permanece firme num só espírito e alma e também propósito. O comentário expositivo deste versículo nos diz: somente portai-vos. Esse somente inclui qualquer outra prioridade. A conduta digna é o imperativo supremo para quem é um legítimo representante do reino de Cristo aqui na terra. Paulo enfatiza que a eficácia do testemunho da igreja em Filipos dependia da sua unanimidade e unidade em Cristo Jesus. O combate aqui não é contra pessoas, mas pela fé no Evangelho, contra as investidas do erro e do desânimo naquele momento histórico da igreja em Filipos. Para que este versículo não seja um texto isolado, podemos apresentar argumentos paralelos, tanto no Velho Testamento, como no caso Salmo 133, versículo 1, que é a bênção da unidade, Neemias 4:17, que é trabalhar e lutar simultaneamente pela mesma causa. Já no Novo Testamento temos Efésios capítulo 4, versículo 1, que retrata o andar de modo digno da vocação com que fomos chamados. Gálatas 5:1 representa aquele ato de permanecer firme na liberdade em Cristo Jesus. Será que é possível se criar um texto neste versículo com um esboço específico? A resposta é sim. Os principais lemas são o padrão da conduta cristã, o Evangelho de Cristo, a condição da conduta dos representantes de Cristo naquele lugar, a independência de circunstâncias que Paulo falou, ausência ou presença. O resultado da conduta é a firmeza, a unidade e ao combate pela fé. Existem outros versículos bíblicos com referência a este versículo? Claro que sim. Podemos citar, por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12 e Judas, versículo 3. Que tipo de devocional podemos ilustrar com este versículo? Hoje, escolhamos ser um elo de união entre todos nós que fazemos parte da comunidade cristã. Não permitamos que divergências secundárias quebrem a firmeza do espírito coletivo no nosso meio. Há uma ilustração antiga que era chamada de a falange romana. Os soldados travavam seus escudos uns nos outros, criando uma parede impenetrável. Se um recusasse, todos corriam o perigo de vida. Assim é que deve ser a Igreja do Senhor Jesus em unidade e na prática do amor fraternal. Há um provérbio antigo sobre a Igreja de Cristo que diz: cajado quebrado não apacenta, igreja dividida não evangeliza. Este texto nos leva à seguinte reflexão: a dignidade do Evangelho não é medida pelo nosso sucesso, mas pela nossa fidelidade sob pressão, enfrentando dificuldades e outros passando e ultrapassando
os obstáculos para chegar no ponto desejado. Desejamos concluir esta mensagem de Filipenses capítulo 1, versículo 27, nos convocando a uma cidadania ativa como representantes do reino de Deus neste mundo de trevas. Porque ser cristão é mais do que uma etiqueta, é uma postura de combate coletivo e integridade individual entre nós. Nossa vida é a única Bíblia que muitos terão a oportunidade de ler, que o nosso testemunho seja uma tradução digna de glorificar a Cristo Jesus, nosso Salvador. Pastor Cambuim, homem de Deus, eu te agradeço, tá certo, por você nos enviar várias vezes no grupo CGADB este versículo, Filipenses 1, versículo 27, e a você que acaba de ouvir essa mensagem, compartilhe com os seus familiares, amigos e conhecidos, com os contatos da agenda do seu celular. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.